Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos à Virada Enare 2025. É isso aí. Sei que vocês já tiveram aula com o professor Lucas e a professora Beatriz e foi incrível. Então, nesta altura do campeonato, vocês estão super afiados em várias disciplinas, não é? Bom, antes de iniciar, eu preciso agradecer vocês, primeiramente, pela compreensão e pedir desculpas, na verdade, porque eu sei que vocês estavam esperando essa aula há um tempo antes, mas, como vocês também já sabem, eu tive uma emergência médica, é isso aí. Então, eu retirei a vesícula, tive complicações, ainda estou de repouso, mas juntei toda a força que eu podia, passei uma make, tá vendo aí, né? Passei uma make. Que mais? Vou esconder minhas mãos, porque ficou um lado puxou o pai e outro lado puxou a mãe. Gente, muita ansiedade, né? Muito tempo parada, mas faz parte, né? São as lutas, a gente não pode desistir. E eu uni toda a força que eu tenho neste momento, tenho que ficar bastante de repouso, são 30 dias mais 60 ao todo, mas espero, assim, de coração, que vocês consigam aproveitar essa revisão que eu fiz para vocês, tá bom? E que seja, de fato, algo que vá ajudar tanto no Enare, mas também nos próximos certames, tá bom? Então, muito obrigada aí, galera, pelos votos, pelas orações, estou bem com a graça de Deus, e vou cada dia ficar melhor, tá bom? Bom, temos muita coisa para conversar, então vamos para o que interessa, tá bom? Virada Enare 2025, que você seja o próximo residente da sua galera. Olha que maravilha receber lá essa notícia de estar dentro das vagas da sua tão sonhada residência. Eita, muito bem. Ó, tem um barulhinho ali atrás, mas estou com um exército para me ajudar aqui com o Bento e vai dar certo. Vamos torcer, tá bom? Se não, gente, já aviso também de antemão que algum imprevisto, alguma situação, eu vou pausar o vídeo e aí vou voltar no outro momento. Claro que quando você receber vai estar, pode estar um pouquinho picado e tal, mas peço a compreensão de vocês nesse sentido, tá bom? Vai dar certo, vai dar certo. Então, bora. Vamos lá para o que interessa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Porque nós vamos conversar sobre assuntos que, vamos ser bem sinceros, tem ganhado espaço, não é, Nari? Tem ganhado espaço. Ainda é tímido? Ainda é tímido. Mas imagina que pode ser um divisor de águas para você, porque o que a gente vê nos últimos certames é que pouca pontuação faz aí total diferença para você estar dentro das vagas, não é? Então, aquele que decide não estudar certos assuntos que não tem tantas questões, pode ser que aquela questão que ele errou, que ele não se dedicou, seja justamente a questão que faria a diferença para que ele estivesse dentro das vagas, tá bom? Então, não negligencie nada, sim, o Enare, ele exige que o aluno ele entenda bastante de nutrição clínica, mas ele não tem negligenciado as outras áreas. Cuidado, tá bom? Muito bem, então, ó, vamos lá, compartilhando aqui, a tela já deve estar aparecendo para você, então vamos iniciar, tá? Conforme nós conversamos, a gente combinou de falar sobre o guia da população brasileira, sobre o guia para menores de 2 anos, sobre a resolução 599 e a 600. Eu ainda incluí, né, depois dos meus estudos, a lei, né, que regulamenta a profissão do nutricionista, a lei 8234 de 91, Prof, é certeza que ela caia? Não é, mas pode ser que algumas informações, porque ela fala das atividades privativas do nutricionista, então algumas informações que contém lá, pode ser que sejam importantes para o entendimento aí das atividades do Nutri, tá bom? Então trouxe também para a gente conversar um pouquinho, sim, está super na moda essa lei, trouxe questões todas atualizadas, 2024, 2025, para que você saiba como que os assuntos podem cair nas provas. Ok? Na sua prova aí em questão também porque tem uma tendência de cobranças, tá? Ok, então vamos lá, começando sobre o nosso maravilhoso guia, amável, exaltado, queridíssimo guia, não é assim? Bom,
O Guia Alimentar para a População Brasileira, você já sabe, gente, que tem a classificação dos alimentos, tá? Basicamente aqui, in natura, minimamente processados, tá? Tem lá os ingredientes culinários, óleos, gorduras, açúcar, sal, os processados e os ultraprocessados, que não vou me atentar a ler cada detalhe, porque você já sabe. Então, a dica é, você precisa saber o que, que é cada um deles, o que, que é minimamente, o que, que é in natura, o que, que é processado, o que, que são os ingredientes culinários, o que, que são os ultraprocessados, ter exemplos deles na sua memória, porque pode ser que caia alguma questão cobrando aí o alimento em si para você classificar. Então, isso é o mais tranquilo de se falar. A nova tendência de cobrança do guia é mesmo falar da questão mais densa, mais teórica, que o guia preconiza também. Então, eu trouxe aqui alguns recortes de informações do guia que caíram em algumas provas, pode ser que te ajude, tá bom? Mas lembrando que a gente vai fazer essa revisão, não sei se você já me conhece, se você já me segue, se você já é meu aluno, a gente vai fazer a revisão com base nas questões, tá bom? De provas anteriores, para justamente você treinar como está o seu conhecimento. Então, se você ainda não está com papel e caneta, papel e lápis, já pegue aí para você ir respondendo conforme eu vou conversando aqui com você, e aí você vai responder. Se você errar, você vai prestar mais atenção do que nunca, para você compreender o motivo da resposta e nunca mais errar. Se você acertou, tendo consciência, maravilha, ponto seu, ponto ganho. Se você acertou porque chutou, então entenda que é o mesmo raciocínio, a mesma conduta para quem errou, tá bom? Porque esse chute pode ser que você não tenha a mesma sorte lá na hora da prova, não é verdade? Muito bem, gente. Nossa, eu tô olhando aqui na câmera, eu tô muito branca, né? Muito pálida, mas já estive, gente, amarelíssima nesses últimos dias. Minha bilirrubina estava nas alturas, a direta e a indireta. E aí causou icterícia. Eita, já é uma revisão aí para você da área clínica, não é? Então, eu tive litíase biliar, colelitíase, nossa, tudo quanto é aí de litíase, de inflamação eu tive, e aí minha aparência agora mudou totalmente, né, eu tô muito branca agora, porque tô muito tempo em casa, sem poder sair, mas é isso, né, ó, e não liguem para minha cara, não liguem para minhas unhas, o que importa é que a gente vai conversar, não é assim? Então tá, beleza, vamos continuando aqui. Aí os recortes que eu falei, olha, Guia Alimentar, publicado lá em 2006, apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. Aí, diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição, fez-se necessária a apresentação de novas recomendações. Aí a segunda edição do guia passou a ser um processo de consulta pública que permitiu o amplo debate por diversos setores da sociedade e orientou a construção da versão final, que é essa de 2014, tá bom? E aí, isso que é importante para a gente entender que, primeiro, o guia, ele vem como diretrizes alimentares oficiais. A gente teve um guia anterior que tinha uma pegada de orientação mesmo, bem direcionada para a população, porque anteriormente falava-se de pirâmides alimentares, utilizavam-se orientações com base as recomendações norte-americanas, enfim. Então, vieram aí essas atualizações. E aí, hoje, o que a gente tem aí direcionado para a população brasileira é este guia, com informações oficiais, diretrizes oficiais, diretamente direcionado para a população brasileira, tá bom? E foi, sim, um processo amplo e complexo de discussão, amplo debate, participações, fóruns, seminários, enfim, para que, de fato, pudesse aí montar esse instrumento, tá bom? Então, olha aí, ó, tendo por pressuposto o direito, qual é o direito? A saúde e o outro, a alimentação adequada e saudável, guia, é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no SUS e também
em outros setores, tá? Então, lembro que esse guia foi publicado pelo Ministério da Saúde, é verdade, tá bom? Mas pode e deve ser usado em todos os setores, tá? Então, em todas as áreas aí destinadas a informações sobre alimentação adequada e saudável, enfim, considerando os múltiplos determinantes das práticas alimentares e a complexidade dos desafios que envolvem a conformação dos sistemas alimentares atuais, o Guia Alimentar reforça o compromisso do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do o direito exposto na Constituição brasileira, exatamente, direito humano à alimentação adequada, tá? O DHA. Então, lembrar que o guia, ele vem como um instrumento baseador para que sejam desenvolvidas estratégias de promoção e realização do direito humano à alimentação adequada, mas, gente, ele tem uma linguagem simples, uma linguagem acessível, ele tem figuras, ele tem representações, esquemas para que toda a população brasileira possa ter acesso e compreender. Então, lembrar que o guia, ele não é um instrumento feito exclusivamente para profissionais de saúde e governo, não, também para toda a população, todos podem ter aí essa compreensão através do guia. Tranquilo e calmo, então, tá? Discussões aí sobre o guia. Aí lembrar que a Constituição da Autonomia, nossa, gente, isso aqui vem sido falado demais nessas últimas provas, tá? Então, a fortalecimento da autonomia, para as escolhas adequadas, nossa, muita coisa relacionada. Então, por isso eu trouxe esse recorte do guia, tá? Então, Constituição da Autonomia para escolhas mais saudáveis no campo da alimentação depende do próprio sujeito, mas também do ambiente onde ele vive, ou seja, depende da capacidade individual de fazer escolhas, de governar e produzir a própria vida, e também de condições externas ao sujeito, incluindo a forma de organização da sociedade, suas leis, os valores culturais e o acesso à educação e a serviços de saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele vem justamente com essa responsabilidade de fortalecer a autonomia dos indivíduos, tá bom? Através do quê? Dessa organização da educação alimentar e nutricional, a valorização da cultura, tá? A valorização aí da alimentação como prática emancipatória, que mais? A conscientização através de programas, políticas, ações. Então, tem a responsabilidade do governo federal, municipal, estadual, tá, todas as esferas, fazer aí uma promoção da Constituição dessa autonomia, tá bom? Muito bem, que mais? Se você gosta dessa área, gente, se você gosta, maravilha, se você não gosta, aprenda a gostar, porque vem caindo bastante, tá? Aqui as razões sociais e ambientais relacionadas a justamente o que o guia vai estar aí direcionado, então, alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será aí o apoio que os produtores da agroecologia familiar receberão, e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, tá? Então, ele traz justamente essa pegada de sustentabilidade e razões biológicas e culturais, que com a complementação de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas constituem base excelente para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. É verdade, tudo isso, hein? Beleza. Dito, vamos para algumas questões. Veja a primeira. O Guia Alimentar para a População Brasileira é considerado um importante instrumento na organização das atividades voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis para a população adulta. E aí? Que mais? Sobre o guia alimentar, assinale a alternativa correta. E aí, o que é correto afirmar sobre o guia? Letra A. Apresenta um caráter utilitário, clareza, com linguagem técnica e adequação a diversos públicos. E aí? Certo ou errado, verdadeiro ou falso? Cuidado, ó o peguinha. Por que tá errado? Tô te ouvindo aqui, hein?
Ah, muito bem. Linguagem técnica? Não, é uma linguagem simples, de fácil acesso, para que todos possam aí justamente utilizar este guia, tá bom? Então, errado por isso. B. Essa edição foi motivada pela necessidade de atualização e apresentação de novas recomendações, devido ao aumento de patologias de alta transmissibilidade. E aí, foi por causa dessas patologias de alta transmissibilidade, doenças transmissíveis? Ou foi por causa do aumento considerável das doenças? Hã? Tô ouvindo aqui de novo. Doenças crônicas não transmissíveis. Me dê exemplos. Que mais? Isso, diabetes, hipertensão, a própria obesidade. Então, é por isso. Então, não é de alta transmissibilidade, não, é errado. C. Está baseado nos direitos à saúde e alimentação adequada e saudável, considerando as práticas alimentares e a complexidade dos sistemas alimentares contemporâneos. E aí? Certo ou errado, verdadeiro ou falso? Tô esperando você responder, você está demorando, uai. Ah, lógico, essa é a verdadeira. Perfeito, você acertou, né? Não acertou aí, não acertou? É isso, gente. Copiou e colou, justamente, tá? Então, não dispensa comentário. Direito, saúde, alimentação, práticas alimentares, sistemas contemporâneos, atuais, tá bom? Então, essa é a verdade dos fatos. Letra C, rapidamente, é um instrumento pedagógico por excelência, indispensável à prática de profissionais que atuam em áreas e setores que desenvolvem atividades de EAN exclusivamente para populações? Não, tá? Então, ó, todo mundo aí vai ter esse acesso. Deve ser tomada como um manual onde se encontram respostas prontas para os desafios encontrados em quaisquer políticas públicas? Não, não é bem assim, né? Então, ele vem justamente como um instrumento que vai fazer você pensar, analisar, tá? Então, não tem nada impositivo no guia, não é isso aí não, tá? Então, letra C é o gabarito. Olha a próxima. Uma ação que não. Eu tô jogando para cá, gente, porque tá maior, tá? Eu tô meio cega. Uma ação que não se enquadra entre os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 é. Olha aí, cuidado, tá? Esse tipo de questão é uma questão simples, só que você precisa entender o enunciado. Então, a resposta é o que não condiz com o guia. Que não condiz com o guia. Letra A, B, C ou D. Tá? Essa é o cuidado que você tem que ter. Porque muitas vezes você vai olhar lá e vai ver de primeira, letra A, valorizar a alimentação caseira e preparar os alimentos à base de ingredientes frescos. Não, isso aqui está certo, aí já marca como correta. Mas não é isso que o examinador quer. Ele quer a que não se enquadra. E aí, qual que é? Já sabemos que a letra A não está errado, está correta a letra A. Letra B, consumir apenas 2 porções dia de produtos industrializados, priorizando a praticidade. Já matamos, né? Tranquilo. Isso aí não tem nada de porção, isso aí é coisa lá da pirâmide, passado da nossa vida, e ainda produtos industrializados. Não, gente, tem nada a ver isso aí, tá? Então, letra B, não tem nada a ver, não tem nada disso dentro dos 10 passos, dentro do guia, tá? O restante, sim, condiz com o que fala o guia. Tranquilo, entendeu? Eu trouxe essa questão para reforçar que sua banca FGV, ela vai fazer você se perder, mas não vai fazer não, você não, outras pessoas que não vão estar preparadas, tá? Você vai sabendo que ela tem maldade, ela quer te fazer errar, então ela vai ter peguinha, ela vai ter o exceto, ela vai ter o não, cuidado, tá bom? Então essas questões que eu trouxe para você, pode sim te ajudar por mais que não sejam todas as questões da sua banca, são semelhantes o tipo de questões aí, e você já vai treinando essa malícia, fechou? Beleza, o que mais? Olha a próxima. O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, tem como base os direitos à saúde e alimentação adequada e saudável. Reconhecido como um documento oficial, ele orienta e subsidia ações de educação alimentar e nutricional
no âmbito do SUS, além de servir de referência para a formulação de políticas públicas em diversos setores. Com base nas diretrizes do guia, analise as afirmativas a seguir relacionadas à elaboração dos cardápios da alimentação escolar e marque V para as verdadeiras e F para falsas. E aí? Então, ele quer com base no guia, tá? Com base aí, ele fez um compilado, né, no âmbito do SUS, aí falou da alimentação escolar, e aí, como é que, aí no final, ele coloca 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas, e a gente precisa marcar VOF, 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 fechou? Então, vamos lá. A primeira. Os cardápios devem priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, legumes, grãos e cereais. E aí, gente? Isso condiz com guia, os cardápios devem ser assim mesmo, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Aí é importante contextualizar, tá? A gente vai lembrar que o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele teve várias atualizações, inclusive em 2024, tá? E consequência disso, ele vem fazendo as atualizações conforme os manuais, conforme a alimentação contemporânea, a realidade contemporânea, não é? Então, a resolução 6, bem como as resoluções do CFN relacionadas ao programa, eles tratam justamente daquilo que o guia preconiza, tá? O guia de 2014, que é, de fato, ainda esse documento, essa diretriz aí de alimentação adequada e saudável. Então, inclusive, os próprios nomes ali, os termos que são utilizados no guia alimentar vão estar incluídos na resolução do PNAE, bem como nos documentos, tá bom? Então, sim, o que está preconizado no guia deverá estar preconizado também no programa, no PNAE, beleza? Então, esse aqui a gente sabe que sim, né, in natura e minimamente processados serão a base da alimentação, ele deu aí alguns exemplos destes alimentos. É verdade, certo, verdadeiro. Próximo. A inclusão regular de alimentos processados, como salsichas, biscoitos recheados e refrigerantes, por sua alta aceitabilidade entre os estudantes, é recomendada. E aí? Dispensa comentário, né, gente? Esses alimentos são chamados de alimentos? Isso, ultraprocessados, perfeito. Portanto, eles devem ser evitados, então não deve ser aí uma inclusão regular, isso é óbvio, você não precisa nem conhecer muito sobre o PNAE para responder isso aqui, não é? Então, isso aqui é falso. A próxima, o uso de ingredientes regionais e alimentos da agricultura familiar é incentivado como forma de promover a cultura alimentar local e a sustentabilidade. E aí, ingredientes regionais. A gente até falou um pouquinho, né, lá no início, das razões. E uma das razões de ser da sustentabilidade é justamente o incentivo à alimentação agroecológica, tá? Então, consumir alimentos da agricultura familiar, né, famílias agricultoras. Então, isso aqui, ó, é certíssimo, tá? É isso mesmo. Próxima. O guia alimentar, o guia orienta que a alimentação escolar deve ser planejada apenas com foco nos nutrientes, sem considerar os aspectos sociais e culturais da alimentação. Que absurdo, lógico que não, pelo contrário, o guia, ele fala o tempo todo que a alimentação não é somente o alimento, a alimentação não é somente o ato de comer, de ingerir nutrientes, não, é muito maior que isso, é um ato lá, social, é um ato cultural, é um ato, inclusive, político, então, é erradíssimo considerar somente o foco apenas nos nutrientes, isso é falso também, tá bom? E depois, o ambiente escolar é considerado estratégico para a promoção de práticas alimentares saudáveis e deve apoiar ações de educação alimentar. E aí, gente, dispensa comentário, né? Então, os diversos espaços para a promoção da alimentação adequada e saudável, um destes e importantíssimo, de fato, é o ambiente escolar, tá bom? Então, tá aí, verdadeiro, aí ficou, não é? Verdadeiro, falso e verdadeiro. Ficou, então, o quê? Letra A, não é? Letra A, o gabarito. Beleza. Aí, aqui, vamos falar um pouquinho sobre o guia para crianças brasileiras menores de 2 anos. Gente, você já conhece esse guia nesta altura do campeonato?
eu te recomendo conhecer, com certeza, tá bom? Super perigoso se você ainda não conheceu, porque isso não cai em prova, não. Despenca. E aí, que em consequência disso, você tem que estar super por dentro, para que de fato você não tenha problemas, tá? É, aí ele coloca, né, que o guia é um documento oficial, de quem? Do Ministério da Saúde, ele é aliado ao guia da população brasileira, ele traz recomendações e informações sobre a alimentação de crianças nos primeiros 2 anos de vida, e tem o objetivo de promover a saúde, crescimento e desenvolvimento para que elas alcancem todo o seu potencial. E aí ele coloca que, além de apoiar a família no cuidado cotidiano, educação alimentar e nutricional em âmbito individual e coletivo no SUS e em outros setores, trata-se de um instrumento orientador de políticas, programas e ações que visem apoiar, proteger e promover a saúde e segurança alimentar e nutricional das crianças brasileiras. Está aí a carinha do guia, tá? Vou dar uma pausinha aqui, gente, e já volto. 1 minuto.
Oi, gente, estou de volta. Vamos lá. Então tá, já falei disso aqui, né? Então vamos passando para o próximo. Aqui você já tem acesso ao guia, você nessa altura do campeonato já conhece muito bem o guia para crianças brasileiras menores de 2 anos, tá? Só coloquei de forma resumida o que a gente chama ele, guia para menores de 2 anos. Então, a primeira versão, lembrar que foi em 2002, foi revisada e depois publicada uma em 2010, e aí temos essa nova versão que é em 2019, tá bom? E ela busca responder às transformações sociais, às mudanças nas práticas alimentares ocorridas nos últimos anos, tendo abordagem em suas recomendações, conforme consta lá no guia para a população brasileira. Fechou? Aí, o guia, este guia que a gente está falando agora, para menores de 2 anos, ele tem um compromisso e prioridade. O que é? Reforça o compromisso e prioridade absoluta do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e garantia de quem? Direito humano à alimentação adequada às crianças, considerando a especificidade e a relevância nos primeiros anos de vida no desenvolvimento do ser humano. Então, gente, é um guia lindíssimo, que ele vem justamente também, tá, nessa mesma pegada de ser um instrumento tanto para profissionais, para o governo, bem como para a própria população, tá, para os pais, a mãe, os cuidadores, os responsáveis, enfim, para que de fato tenha aí essa linguagem de forma clara, direta, objetiva, simples, é um guia lindíssimo. Aqui são os 12 passos para alimentação saudável para essas crianças, tá bom? Então, aqui, vou falar rapidamente, é algo que tem grande tendência aí de cair nas provas também, temos algumas questões sobre isso, então vale a pena aí você depois olhar com maior cuidado, tá? Então, amamentar até os 2 anos ou mais, lembrar, tá? Que não é até os 2 anos, é 2 anos ou mais, é diferente. Oferecendo somente o leite materno, a exclusividade do leite materno é até, exatamente, 6 meses. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir de quanto? 6 meses, alimentação complementar. Por quê? Pela necessidade mesmo do próprio organismo. Compartilho com vocês que o Bento, meu bebê, ele está com 6 meses, então nós iniciamos a alimentação complementar. Gente, desafiador, não é para você aí que é mãe, que é pai, ou trem, pelo menos aqui não foi fácil. Ele é a PLV, então o leite dele é totalmente diferente de qualquer coisa, um leite horrível, é o Neocate, e ele está tendo uma certa dificuldade aí de gostar dos alimentos, mas eu estou insistindo, apesar do meu repouso, eu estou tentando participar de uma forma ou de outra, tá bom? Mas vai dar certo, tenho certeza. Terceiro, oferecer água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas, lembrando também que isso é a partir da alimentação complementar, não é? Não se deve ofertar chás, que mais? Suco, né? Nada antes dos 6 meses. Oferecer comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos, além do leite materno. Então, lembrar também, gente, isso o guia explica super bem. Não pode ser liquidificada, não pode ser peneirada, não sei o quê, não. Tem que ser amassada, com garfo, bonitinho. Outro desafio também, porque muitas crianças vêm aí de um leite ralo, líquido, como é o caso do meu bebê, o leite é super ralo, é totalmente hidrolisado, então a consistência mais purezinho é bem estranha, ele estranha todos os alimentos quando coloca na boca. Mas a gente entende aí a responsabilidade mesmo de se manter o máximo possível aí da integridade desse alimento, né, que tem as fibras, enfim, toda essa discussão que você sabe melhor do que eu. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade. Eu gosto de falar sobre esse porque é aquela pegada das proibições, né? Então, muita gente tem dentro um conceito que foi aprendido lá na universidade de que não existem proibições na alimentação, que tudo, né, em equilíbrio, não sei o quê, e não, na verdade, quando se tem aí a proteção da saúde dessas crianças, a frase de impacto é mesmo não oferecer, proibir mesmo açúcar e preparações aí que contenham açúcar à criança,
até os 2 anos de idade. É a recomendação, tá bom? Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança, então, novamente, essa mesma fala, tá? Então, não oferecer, gente, não oferecer, é porque é proibido, não deve ser oferecido, tá bom? Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família, então, também o Gui, ele explica, nossa, de forma muito contextualizada e dinâmica a respeito disso, que sentar-se à mesa, vai mudar somente as consistências, então a família como um todo tem que comer de forma saudável, tá? Então é bem bacana. Oitavo, zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. Então, aquela partilha da mesa mesmo, todos juntos, conversando, os pais comendo, colocando a comidinha para a criança na boquinha, ela vai entendendo ali esse contexto, essa experiência, então a recomendação, ele fala bastante sobre isso, é também um desafio, não é, eu estou vivendo isso, viu, ele não se adaptou a uma cadeirinha, vou ter que comprar outra, porque eu quero, vou insistir, para que ele sente com a gente na hora do almoço, com um pratinho dele, então vamos firme. O que mais? Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Então, o tempo todo também ele coloca essa questão de respeitar a saciedade, respeitar mesmo o momento ali de aprendizado, que a criança vai estar conhecendo os alimentos, não pode ser nada forçado, nada que deixe algum trauma na criança, é bem bacana mesmo, tá? 11, oferecer à criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa, então continuar com esses hábitos alimentares dentro e fora de casa e proteger a criança da publicidade de alimentos, dispensa comentários, né? Infelizmente, o que a gente vê são catástrofes relacionadas à alimentação de ultraprocessados e crianças felizes e brinquedos, enfim. Então, tudo isso é uma luta intensa da publicidade aí, mas é algo que é responsabilidade de todos, não é? Beleza. Dito isso, vamos para algumas questões. A primeira, em relação à alimentação de crianças a partir de 6 meses de idade, no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, afirma-se corretamente o seguinte. Então, o que é correto afirmar, hein? Me diga aí. Letra A. Bebidas podem ser adoçadas com açúcar de coco, mascavo ou demerara, devendo-se evitar os açúcares branco e cristal. E aí, certo ou errado, verdadeiro ou falso, hein? Responda para mim. Certo ou errado, verdadeiro ou falso? A gente está procurando a certa. Essa já não é, né, gente? Já sabemos que não deve ser nenhum tipo de açúcar fornecido à criança até os 2 anos. Então, erradíssimo. B. O leite materno deve continuar a ser oferecido até os 2 anos de idade, sendo que os novos alimentos devem gradativamente substituir o leite. E aí, certo ou errado, verdadeiro ou falso? E aí? Agora você já sabe, gente, isso aqui já caiu demais em prova. Inclusive, eu recebi essa questão, prof, por que a letra B está errada? Ah, agora você já sabe, porque oferecido até os 2 anos, não, é até os 2 anos ou mais, tá? Então, vai mesmo, de acordo aí com a decisão da criança e da mãe, tá? O que esse laço faz? Ah, gente, é tanta coisa envolvida, não é? Então, a gente não pode dizer, ó, até 2 anos e pronto, e acabou, e a criança completou 2 anos, desmama e pronto. Não, não é assim que funciona, tá bom? Beleza. Letra C. Aos 6 meses, a criança deve começar a receber 2 refeições, que podem ser almoço e jantar, ou almoço e um lanche. E aí, certo ou errado, verdadeiro ou falso? É assim, gente? Ah, eu vou começar só com a alimentação salgada, só um almoço para ele se adaptar. Qual que é a recomendação? Ah, prof, mas eu fiz diferente, eu acho que não sei o quê. Não, aqui, gente, é a teoria dos fatos. Teoria. Então, o que é a teoria que o guia, ele orienta a fazer? Lembra? A criança, ó, a partir dos 6 meses, ele vai continuar com ou a amamentação, né, o leite materno ou a fórmula, mas ele já vai começar lá com o almoço, a janta, os lanches, tá bom? Então, já mesmo uma alimentação mais próxima do que é a alimentação da família, tá? Essa é a verdade.
D. Apesar de o mel ser um produto natural, não é recomendado oferecer esse alimento à criança menor de 2 anos de idade. E aí, certo, errado, verdadeiro ou falso? É perfeito, você disse certo e está certo. Essa é a verdade dos fatos, tá bom? O mel, ele é um alimento natural, mas a gente sabe que ele pode estar contaminado com é isso mesmo. Isso aí você já sabe, né? Botulismo e tudo mais. Então é por isso do cuidado com o mel, tá? A letra D é o gabarito. Cadê, gente? Coloquei letra. Eu coloquei letra E aqui, meu Deus, não é letra E, não. Vou até organizar aqui para não dar erro, tá? Saiu aqui, gente. Letra D, né? Ah, não, eu que passei. Ah, desculpa. 4, letra D. Não é isso? Apesar do mel, é isso mesmo, eu que passei sem querer. Letra D, certíssimo. A letra E está errada. No caso da criança vegetariana, estrita e vegana, deve ser dada atenção especial à vitamina B, hã? B12, né? Então tá errado por isso. Letra D é o gabarito, está certo. Passei rápido que eu nem percebi. Próxima. Olha a próxima questão de acordo com o guia alimentar para a população, opa, o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, faz parte dos 12 passos para uma alimentação saudável, exceto. E aí? Aqui, novamente, cuidado com o enunciado, tá bom? Cuidado. Então, tudo tem a ver aí com os 12 passos, tem uma que não. E é esta, o gabarito, qual que é? A, B, C, D ou E? Eu acho que já passou aí para você, né? Mas vamos responder, hein? Não oferecer alimentos ultraprocessados para as crianças. Existe proibição? Não oferecer? Não, que absurdo, gente. Coitadinha das crianças, é assim? Hã? É assim mesmo, não oferecer, isso é verdade, a gente está buscando o que não faz sentido, está errado. B, cozinhar a mesma comida para a criança e a família, é assim, gente, a orientação é verdade, é claro que a criança tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura, de sal, utilizar temperos naturais e tem a consistência, não é que deve ser? Qual a consistência? Amassados, com garfo, bonitinho. C. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. E aí? Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? É isso, gente? Existe essa proibição até os 2 anos não oferecer açúcar nem preparações com açúcar? Sim ou com certeza? Com certeza, então isso é certo. D. Proteger a criança da publicidade de alimentos. Perfeito, é o último passo, inclusive. Então, o que sobrou foi o quê? Letra E, oferecer água e suco em vez de refrigerantes e outras bebidas açucaradas. E aí? Certo, errado, verdadeiro ou falso? Ai, gente, travou aqui. E aí? Oferecer água e suco em vez de refrigerante e outras bebidas açucaradas. Uai, isso aqui tá certo ou tá errado? É assim que fala, né? E aí, é assim, gente? Oferecer suco? É? Olha lá, vamos voltar lá. Oferecer água própria para o consumo, água potável à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Tá bom? Isso aqui também foi um peguinha, me enviaram esta questão também. Água e suco, tá? Então, não, água própria para consumo, ao invés de sucos e refrigerantes. Fechou? Então, por isso está errada a letra E. Nossa, tá travando. Aí foi. Aí foi, aí não foi, né? Foi. Letra S, você acertou? Acertou, massa. Então vamos continuando aqui. Uma hora a gente termina, hein? Próxima. De acordo com o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, assinale a afirmativa correta. Aí você colocou 2021, mas é porque teve impressões, né? Algumas impressões com a atualização dessa, por exemplo, acho que foi mais na escrita, na organização, a de 2019, quando publicaram, tinha alguns erros ortográficos, umas coisinhas, mas é o guia de 2019 mesmo, tá bom?
Beleza. Aí agora, para assinar a afirmativa correta, o que que é correto afirmar, tá? Olha a primeira. A partir dos 6 meses deve ser oferecido alimentos in natura, além do leite materno. Alimentos minimamente processados não devem ser oferecidos até os 2 anos. Ah, não, peraí. A base da alimentação dessa criança deve ser de alimentos in natura ou minimamente processados. Erradíssimo, hein? Cuidado. Então, é errada a letra A. B. A alimentação é essencial para a hidratação da criança e pode ser oferecida também na forma de chá claro, água de coco e sucos de frutas. É, gente, é verdade? E cuidado, não é verdade. É somente a água própria para consumo. Não deve ser fornecido chá, água de coco, sucos de frutas, bebidas adoçadas, refrigerantes, nada disso. Estão errado também. C. Ao iniciar a introdução alimentar, os alimentos não devem ser liquidificados ou peneirados. Apenas amassar os alimentos com um garfo e picar alimentos mais duros é o bastante. E aí? Certo, errado, verdadeiro ou falso? Responda para mim. Hum? Exatamente, é o gabarito, tá? Então, letra C é o gabarito. Letra D, por que está errado? O açúcar, o consumo de açúcar até 2 anos não é necessário, pode causar cáries, obesidade, doenças crônicas. As preparações podem ser adoçadas com mel, açúcar mascavo ou adoçante. Cuidado, gente. Tem gente que vai ler essa alternativa D só até o primeiro ponto. Aí fala, não, isso aqui. Aí, cuidado, pode estar o erro lá na segunda frase, viu? Muito cuidado. Leia até o último pontinho. E a comida da criança deve ser especificada e individualizada sem interferir na alimentação da família. Dispensa comentário, a gente falou várias vezes que é igual a da família, com alguns detalhes, não é? Beleza, então letra C, o gabarito, você acertou com certeza. E nós vamos agora para o próximo assunto. Vamos rodar e falar um pouquinho sobre legislação profissional. Legislação profissional é um assunto que sempre vai estar na prova do Enares. Sempre. Sempre. E aí eu trouxe a Lei 8.234, a 8234, porque ela está em alta, porque a gente precisa conhecer ela para responder questões relacionadas às próprias resoluções do CFN, e pode ser que caia na sua prova também, tá bom? Então, vamos iniciar por ela e vamos fazer algumas questões. Primeira, é uma lei de 91 que regulamenta a profissão de nutricionista e determina outras providências. Então, lembrar que a gente tem lá para ser nutricionista, é uma profissão de saúde, são portadores de diploma expedido aí por escolas de graduação oficiais reconhecidas, órgão registrado pelo MEC, tá? E tem que estar devidamente inscrito no CRN da sua jurisdição. Os diplomas equivalentes expedidos aí por escolas estrangeiras ou assemelhados, eles deverão ser revalidados, tá bom? Além disso, lembrar também uma coisa que já caiu várias vezes, é que a nossa carteirinha do CRN, ela é considerada um instrumento hábil de identificação civil e de comprovação de habilitação profissional, tá bom? Então, a gente pode utilizar esse documento para isso. E sobre as atividades privativas do nutricionista, tá? Então, essas atividades, convido você a ficar de olho, porque vez ou outra cai nas provas. Então, tá aí, direção, coordenação, supervisão de curso de graduação em nutrição, planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição, planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos, ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em nutrição, ensino das disciplinas de alimentação de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e outros afins, auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética, assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, instituições públicas ou privadas, e privadas, e em consultório de nutrição e dietética. E assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, e a nível de consultório de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para os enfermos. Fechou tudo isso, atividade privativa, o que significa somente a gente, somente o detentor aí do CRN pode fazer. Aqui são as atividades complementares, tá? Então, atividades que também estão relacionadas aí com as atividades nutricionistas, desde que da alimentação humana, tá bom? Então, elaboração de informes técnicos,
científicos, gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios, assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição, controle de qualidade, gêneros e produtos alimentícios, atuação em marketing na área de alimentação e nutrição, estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição, prescrição de suplementos nutricionais necessários à complementação da dieta, solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico, participação em inspeções sanitárias relativas a alimentos, análises relativas ao processo de processamento de produtos alimentícios industrializados, participação em projetos de equipamentos e utensílios na área de alimentação e nutrição. Então, gente, o que diferencia o artigo 3º do 4º é que no 3º é privativo mesmo do nutricionista, é só a gente faz, ninguém pode fazer, tá bom? E aqui vai se atribuir aqui aos nutricionistas essas atividades, desde que relacionadas à alimentação e nutrição humana, tá? Aqui também algo que, nossa, vez ou outra cai em prova, e eles contextualizam com a lei para falar da resolução 600, da resolução 599, tratando aí da participação dos nutricionistas, né, a obrigatoriedade da participação dos nutricionistas em equipes multidisciplinares, seja por entidades públicas ou particulares, e aí destinados a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar, avaliar políticas, programas, cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualquer natureza, direta e indireta, relacionados à alimentação e nutrição, tá? Bem como elaborar e revisar a legislação e códigos próprios desta área, beleza. E a fiscalização do exercício da profissão, que vai competir ao Conselho Federal e aos conselhos regionais, lembrar que é de nutrição, não é? Mudou ali a nomenclatura. Ok, dito isso, vamos fazer algumas questões. Olha a primeira. Com base na Lei Federal número 8.234/91, a fiscalização do exercício da profissão de nutricionista compete. Gente, questão super simples, mas é porque você já estudou. Olha, uma questão que caiu em CRN, tá bom? E aí? Compete a quem a fiscalização do exercício da profissão? Olha aí. Ao Ministério da Saúde, ao Conselho Federal de Nutricionistas de forma exclusiva, aos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, ao Conselho Regional de Nutricionistas de forma exclusiva, em seus respectivos territórios, ao Ministério Público Federal. A, B, C, D ou E? É óbvio, tá? Só reforçando que mudou a nomenclatura, Conselho Regional e Federal de Nutrição, porque foram incluídos os técnicos em nutrição e dietética nos nossos conselhos, fechou? Você já sabe, fácil, ponto seu, ponto ganho. A próxima questão também, falando sobre a Lei 8.234, ele vem colocando, não é, que regulamenta a profissão, reforça a obrigatoriedade da presença do Nutri em equipes multidisciplinares que atuam em áreas relacionadas à alimentação e nutrição, destacando o papel fundamental dessa profissão, desse profissional em diversas atividades, dentre elas estão. Então, aqui ele quer as atividades aí relacionadas, tá? O que é correto afirmar sobre as atividades. E aí? Primeiro, planejamento e coordenação de políticas relacionadas com alimentação e nutrição. E aí, é atividade? Sim ou com certeza? Com certeza, então já é a número 1. 2, elaboração e revisão de legislações e códigos próprios desta área. E aí, é com a gente? É verdade? É verdade também. E terceira, supervisão, implementação e execução de políticas relacionadas com alimentação e nutrição. Isso também é com a gente? Sim ou com certeza? Com certeza, tá? Tá aparecendo aqui, eita, vamos arrumar o estúdio. Então, ficou o quê? Tudo certo, todas estão corretas, 1, 2 e 3, não é? As 3 estão corretas, letra A é o gabarito. Próximo, julgue o item a seguir, que versa sobre ética e legislação profissional. Ok. Segundo a lei que regulamenta a profissão de nutricionista, é facultativa a participação de nutricionistas em equipes multidisciplinares, criadas por entidades públicas ou particulares e destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualquer natureza, direto ou indiretamente, relacionados com alimentação e nutrição. E aí? Já ouviu essa frase em algum lugar? Tem alguma coisa errada? Ixi, isso aí, está certíssimo. É verdade, tá bom?
Próxima questão ainda sobre a lei, aí ela vem, nesse contexto, analisa as afirmativas abaixo, e depois a gente vai marcar, tem 1, 2 e 3, vamos marcar correto, não é? Ok, vamos lá, ó, a primeira. A designação e exercício da profissão de nutricionista são privativos de portadores de diploma em nutrição devidamente registrados no Conselho Regional de Nutricionista. E aí, isso é verdade, gente? É óbvio, certíssimo, copiou e colou. Segunda, diplomas obtidos em escolas estrangeiras só permitem o exercício da profissão de nutricionista no Brasil se forem revalidados na forma da lei. Fala disso, gente. Tem como você fazer nutrição em outro país e aí você trabalhar no Brasil? Hum? Tem. Se você revalidar o seu diploma. É verdade isso aqui também, tá? Então, é verdade. Terceiro, a carteira de identidade profissional emitida pelo CRN não é válida como documento oficial de identificação civil, no entanto, comprova a habilitação profissional do nutricionista. E aí? Certo, errado, verdadeiro ou falso? Hã? Ah, ficou fácil, eu sei que ficou fácil, mas se você não tiver estudado, você pode ser, né, que você não lembrasse. Tá errado. Por quê? É um documento oficial de identificação civil, tá bom? Então, ficou 1 e 2, né? Letra o quê? C mesmo, 1 e 2. Beleza. Aqui, vamos rodar um pouquinho, mas ainda dentro da legislação profissional, para a gente falar sobre as resoluções que mais caem quando se trata de legislação profissional, tá bom? Então, são essas, você já conhece elas, e a boa notícia é que se você, só de você saber quem elas são, o que, que elas dispõem, você pode já responder alguma questão relacionada, tá bom? Então, a primeira, 599, tiveram várias alterações, inclusive em 2023, e aí a gente lembra lá da questão da teleconsulta, do nutricionistas, não é? Então, tem toda uma contextualização aí, atualizações, sei que vários de vocês, inclusive, atendem aí de forma online, tá? Então, lembrar que tem toda uma legislação para tratar sobre isso, tá bom? Beleza, o que mais? Aí, então, a 599, lembrar que ela aprova o Código de Ética e Conduta do nutricionista, e a 600, o que, que ela faz? Ela dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos mínimos de referência por área de atuação para a efetividade dos serviços prestados à sociedade e da outras providências. Então, basicamente, a Resolução 599 trata do Código de Ética e Conduta, e a 600 das atribuições do nutricionista, de acordo com as áreas. E aí você já deve ter aberto ela tem as áreas, as sub-áreas, e vai colocando lá as atividades obrigatórias e complementares. Tem algumas áreas que são um pouquinho menores, e aí coloca somente as atividades mesmo que devem ser executadas obrigatórias, tá bom? Lembrar que as complementares, elas também têm importância de serem executadas, senão nem estariam na resolução, tá? Mas o que é obrigatório, tem que fazer, pronto, e acabou, é com a gente, tem que fazer, se não fizer, a gente pode responder. Ok, beleza. Então, tranquilo aqui, gente? Tranquilo, você já conhece sobre isso. E aí, vou até colocar para gravar aqui, ó. Nossa, estou muito pálida. Beleza. Vou colocar aqui essa dica. Se você é meu aluno, você já ouviu isso trocentas vezes, então você tem acertado todas as questões sobre a legislação profissional, ótimo, ponto seu, ponto ganho. Então, você só vai ouvir mais uma vez para não esquecer. E se você não é meu aluno, você, nossa, memorize isso aqui, pega isso aqui para você nunca mais errar nenhuma questão sobre código de ética e conduta do nutricionista, fechou? Então, presta muita atenção aqui. A resolução 599, ela é pautada basicamente dessas 3 palavras de ordem, tá? Então, quais são elas? Dever, direito e vedado. Então, ela tem a separação por capítulos, e dentro desses capítulos vão ter aí comandos que o nutricionista deve fazer, vão ter aí orientações de como o nutricionista deve se defender, se proteger, tem orientações do que o nutricionista não pode fazer dentro das diversas atividades, as diversas competências, tá bom? E aí, o que é importante você
pegar aqui para você nunca mais errar a questão sobre a resolução 599. É assim, dever. Então, quando a frase for com dever, é dever do nutricionista, isso significa que é uma obrigação, obviamente. É uma obrigação. Então, você tem a obrigação de fazer. Se você não fizer, Nutri, você vai responder. Nós temos várias questões que aí eu vou dar exemplo lá, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. Então, Nutri, é seu dever, você tem que fazer, é obrigatório você fazer, não tem como negociar isso aqui, você tem que fazer, é obrigatório, é dever seu. Agora, quando é um direito, é direito do nutricionista, nananana, aí significa que é legal, olha que bacana, é importante para a nossa profissão, buscar a remuneração adequada, tá? Então tem coisa, olha que bacana, isso aqui é bacana que eu faça, isso é um direito. Tá bom? Importante que se faça, que legal. Olha só que bom, isso é bom para o Nutri. E o que é vedado é o que é terminantemente proibido. Você não pode fazer isso dentro da sua atuação profissional. Então, quando você lê a frase e fala vedado, isso aqui não pode de jeito nenhum. Então, por que você tem que saber assim, na hora que você lê, você lembrar, dever é uma obrigação. Direito, ó que legal. Vedado é proibido. Porque as bancas, elas vão misturar, vão colocar o que é dever e direito, o que é direito é dever, o que é vedado é direito, o que é dever, aí vai, confunde tudo. E aí, quando você lê, você fala, não, peraí, isso aqui é verdade, isso aqui não pode não, isso é proibido, ele está dizendo que é um direito. Não, aí é errada a questão. Entendeu? Você vai entender agora melhor quando a gente fizer as questões. Beleza? Vamos lá para as questões. Olha a primeira. Em uma instituição de longa permanência para idosos e LPI, o nutricionista desempenha um papel fundamental no cuidado nutricional de pacientes. Beleza, vamos lá. O nutricionista colabora com a equipe interdisciplinar para garantir que a alimentação oferecida seja adequada às necessidades individuais de cada residente, promovendo a saúde e a qualidade de vida na terceira idade. É verdade. E aí? Quanto à atuação do nutricionista clínico, na equipe multidisciplinar de uma ILPI, assinale a afirmativa correta. E aí? A, B, C, D ou E. O que é correto afirmar sobre as instituições lá de longa permanência para os idosos? Hein? O que é correto afirmar? E aí, vamos lá para a primeira. Letra A. Orienta e supervisiona a distribuição de dietas orais e interais, excluindo a análise do percentual de aceitação e tolerância alimentar? Oxi, como assim, gente? Claro que não, isso é atividade nossa. Quem que vai fazer isso? Ver a aceitação da alimentação, a tolerância alimentar, fazer os devidos ajustes nessa dieta, é com a gente, tá bom? Então, ó, isso aí não é errado, não. Isso aí não é certo, não, é erradíssimo, tá? B. Registro diagnóstico inicial do prontuário do idoso, não havendo a necessidade de realizar periodicamente a evolução nutricional. Nem vou continuar. Não tem que realizar a evolução periodicamente, pelo contrário, tem que realizar periodicamente. Aí você deve estar me perguntando, prof, não, que questão fácil. Aí foi questão enária aí, de 2024, 2025. É verdade. Prof, não é possível. Gente, imagina que você está cansada, cansado. Já fez um monte de questão. Aí ele vem com um enunciado extenso, mal consegue ler tudo. É uma coisa, entendeu? Mas aí o que você vai pensar lá na hora da prova? Você vai olhar e falar assim, peraí, isso aqui é uma questão simples. Eu vou ler com muita atenção, porque eu vou encontrar a resposta, vai ser ponto meu, ponto ganho. Então, eu preciso dar atenção a essa questão, porque esse ponto vai fazer toda a diferença para mim. Veja que a questão simples ou questão complexa vai valer o mesmo ponto. Então, tome muito cuidado, tá bom? Tem questão simples, vai ter na sua prova agora questões muito simples, você vai olhar e falar, não é possível, ai, que absurdo. E muita gente vai errar. Beleza? Cuidado. C. Realiza a triagem de risco nutricional quando da admissão do idoso e elaborar o diagnóstico de nutrição. E aí, é verdade? Certo, errado, verdadeiro ou falso, hein? É verdade, a gente faz triagem e a gente elabora o diagnóstico nutricional. O diagnóstico médico é com a gente? Não, claro que não, com o médico, mas o nutricional é com a gente. Fechou. Então, já encontramos o gabarito letra C, é o gabarito. Olha as outras também, ridículos. Abstence de atuar com a equipe multiprofissional
para definir procedimento. Não, inclusive é obrigatório o Nutri participar de equipe multiprofissional. E evita, por meio de alimentação, os princípios da tecnologia assistiva para oferecer a dependência do paciente. Como assim, gente? Contrário, né? Então, beleza, já encontramos o gabarito, tranquila, a questão letra C é o gabarito. A próxima. Código de ética e conduta do Nutri norteia as ações e postura profissional, possibilitando que a sua prática seja exercida em consonância com as múltiplas dimensões da realidade em que atua, em benefício da sociedade. É verdade. Dessa forma, quanto à associação a produtos, marcas de produtos, serviços, empresas ou indústrias, assinale a afirmativa correta. É o que é correto afirmar, tá bom? E aí, letra A, B, C, D ou E? Olha lá a primeira. É vedado ao nutricionista, em qualquer circunstância, fazer uso de embalagens para fins de atividades de orientação, educação alimentar e nutricional e atividade de formação profissional. E aí, a gente não pode utilizar embalagens? Contrário, a gente pode sim utilizar as embalagens para atividade de orientação, de EAN, tá bom? Então, essas atividades que a gente faz com a informação da rotulagem, então a gente pode utilizar sim essas embalagens. Ixi, a prof já utilizou muito, inclusive meu carro parecia tinha uma caixa que parecia cheia de lixo, mas na verdade não era. Era um monte de embalagem para eu falar sobre os conteúdos dos ingredientes, falar sobre a questão do marketing mesmo, que eles fazem, né, a publicidade enganosa, e para falar também sobre a nova rotulagem, enfim, então é verdade, tá? Isso aí que a gente pode, se não é vedado, não. Então a palavra está errada, é um direito, beleza? Gente, eu vou acelerar um pouquinho, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Eu sei que tem muita coisa para estudar, né? E eu tinha 1h30, já passou, né? Já passou. Fechou? Mas vai dar certo, vai dar certo. Beleza, então vamos lá. A gente quer a correta. Letra B. Caso o nutricionista seja contratado por empresa ou indústria para desempenhar a função de divulgação de serviços ou produtos de uma única marca, essa divulgação deve ser voltada apenas a profissionais que prescrevam ou comercializem os produtos e vedada aos demais públicos. E aí, gente, é verdade isso? Nutricionista, contratado, ele vai desempenhar atividade de divulgação dos produtos lá da empresa que ele trabalha. Mas essa divulgação, ela pode ser apenas para os profissionais que prescrevem e comercializam? Sim ou com certeza? Com certeza. Então, é justamente aí o gabarito. Letra B é o gabarito. Letra B é o gabarito, tá? Passando rápido, né? C, a C está errada, né? Que é permitido ao nutricionista exercer ou associar-se à consulta nutricional, prescrição em locais de afim, lá da comercialização de alimentos. Não, é vedado, é proibido. E a D é direito do nutricionista promover, organizar, realizar eventos técnicos com patrocínio, a gente sabe que é vedado também. E a E está errada, porque está dizendo que é permitido ao nutricionista condicionar, subordinar ou sujeitar a sua atividade profissional à venda casada. Também é vedado, é proibido, tá bom? Próxima. Analise as opções que apresentam casos que configuram a infração ética referente ao exercício profissional da nutrição. Eita, questão boa, hein? Mas, o que acontece com essa questão? Foi anulada. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o gabarito, ele colocou que foi a letra A, tá? Então, infração ética, ele colocou que foi identificado por o responsável técnico de uma farmácia de manipulação, identificou um nutricionista que prescreveu aí vitaminas, minerais e precursores de hormônios esteroides, tá? Então, ficou essa frase toda bagunçada, não é? E aí, isso configura uma infração ética. O nutricionista prescreveu precursores de hormônios esteroides. E aí ele vem também com outra afirmativa que pode ser passiva aí de ser correta. Agora eu não estou lembrado qual é, se era a B. O orientador do plano de saúde informou que o nutricionista devidamente identificado solicitou exames laboratoriais para a dosagem sérica de... Não é. C, o nutricionista divulgou informações em rede social sobre um plano de atendimento nutricional. É essa. Número de sessões, duração, abordagem, preço e endereço do seu consultório. Então, a gente não pode utilizar, né? Isso também é considerado infração. A gente não pode utilizar aí da nossa
conduta profissional, como se fosse um marketing, não é colocar lá o preço, tá, a abordagem que a gente vai fazer, não pode fazer aí esse marketing forçado, não é forte aí, não, tá? Então, essas informações, elas não podem estar em rede social, não, tá? Tem gente que coloca até promoção e tudo mais, venda casada, então nada disso pode, tá? Então, por isso, a letra A e a letra C seriam consideradas as corretas, por isso que foi anulado, tá? A 14 também aconteceu a mesma situação, né? Foi anulada, a banca tinha considerado a letra D, ó, de acordo com o código aprovado pelo conselho, é vedado, ou seja, é proibido, hein? D, exerceu associar atividade de consulta nutricional à prescrição em locais cuja atividade fim seja comercialização, lembra-se, a gente até já falou. Isso é vedado mesmo, mas teve outra também que faz jus de ser vedado, tá? Acho que a letra A é vedado delegar suas funções e responsabilidades privativas a pessoas não habilitadas, exceto para estagiários. Sim, aí, estagiários da área de nutrição, graduandos em nutrição, tá bom? Então, ficou muito amplo isso aqui, e aí a galera entrou com vários recursos, eu acho que foi bem isso mesmo, tá? Então, foi anulada a questão. Questão 15, aí vem falando, a bioética está na origem de diversas propostas teóricas que visam encontrar soluções para os problemas ou conflitos inerentes à prática na área da saúde, utilizando-se de princípios fundamentais para o estudo e a tomada de decisão sobre as questões éticas relacionadas à assistência em saúde. Beleza. Em relação aos princípios éticos de beneficência e maleficência, assinale a afirmativa correta. Prof, meu Deus, eu nunca ouvi falar desses princípios, gente. Benefício, malefício. Então, isso aí até ficou tranquila essa questão, porque é só você pegar o entendimento do que significa cada uma das palavras, tá bom? E aí você conseguiria responder a questão até por, como é que é? Você vai tirando aí as questões que não tem nada a ver, tá bom? Então, qual é a correta a afirmar? A, B, C, D ou E? Responda aí. Ó, a letra A. A terapia nutricional deve reconhecer a dignidade humana e respeitar as necessidades físicas, sociais e psicológicas do indivíduo. E aí, gente, tem alguma coisa errada nessa afirmativa? Reconhecer a dignidade humana, respeitar a necessidade física, social, psicológica? Não. Então, essa já é o gabarito, não é isso? Letra A é o gabarito. Mas as outras têm coisas erradíssimas. Olha lá, B. O profissional nutricionista deve informar o paciente somente na primeira consulta sobre todos os aspectos do tratamento? Lógico que não, gente. Em todo o tempo, o paciente tem que estar aí informado, consciente do tratamento dele. C. Todos os indivíduos devem receber o mesmo tratamento nutricional, independente das suas particularidades. Dispensa comentário, não é? Individualizado. B. A principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas não é apenas o benefício do paciente. Pelaí, erradíssimo. É o benefício do paciente. E indivíduos que não apresentam quadros psiquiátricos são os únicos que se pode aplicar o princípio ético de não maleficência. Não, gente, o princípio ético de não maleficência deve ser aplicado a todos também, tá bom? Então, é erradíssimo, dispensa comentário, mas foi uma questão aí da última prova, tá? Aqui, é lá do que trata lá, sobre as instituições de longa permanência, tá? Então, colocando aqui uma das coisas que é atividade obrigatória, que é elaborar relatórios técnicos de não conformidades, respectivas ações corretivas, impeditivas de boa prática profissional, que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às atividades competentes quando couber, tá? Aqui é uma questão também da FGV que trata sobre, ele contextualiza sobre a lei que regulamenta, a lei 8.234, mas o que ele quer saber mesmo é sobre o código de ética, tá bom? E aí ele vem lá sobre o código de ética, a gente marcar as corretas, tem 1, 2 e 3 afirmativas, e a gente tem que marcar quais são as corretas, veja. O nutricionista deve exercer a profissão de forma crítica e proativa, com autonomia, liberdade, justiça, honestidade, imparcialidade e responsabilidade, ciente de seus direitos e deveres, não contrariando os preceitos técnicos e éticos.
Tem alguma coisa errada aí, gente? Não, certíssimo, é isso. Copiou e colou. 2. É direito do nutricionista denunciar nas instâncias competentes atos que caracterizem agressão, assédio, humilhação, discriminação, intimidação, perseguição ou exclusão por qualquer motivo contra si ou qualquer pessoa. É verdade? Isso é um direito nosso? Sim, ou com certeza? Sim, é um direito nosso, viu? É legal que a gente faça, é importante que a gente faça. É verdade. E terceira, é vedado ao nutricionista promover, organizar ou realizar eventos técnicos ou científicos com patrocínio, apoio ou remuneração de indústrias ou empresas ligadas à área de alimentação e nutrição que não atendam aos critérios vigentes estabelecidos por entidade técnica científica da categoria e quando configurar conflito de interesse, excetuando-se o caso de um nutricionista participar em comissão científica ou organizadora de eventos multiprofissionais. Aí é o exceto, aí pode. Tá certo, gente? De forma geral, a regra é vedado, mas tem a exceção que é justamente essa. Gente, essa aqui é que tá todas corretas, letra E, não é 1, 2 e 3. Justamente para você saber que a FGV pode fazer isso, viu? Tudo certo, tudo errado. Aí você tem que confiar muito no seu conhecimento, no que você estudou, para você não perder uma questão como essa, porque isso dá um gelo na gente. Ah, não é possível, tá tudo certo. Deve ter alguma coisinha. Aí nessa você perde uma questão simples, tá? Aqui dos princípios fundamentais que constam lá no início da resolução 599, convido a depois dar uma olhadinha em cada um dos artigos, tá? Isso também tem caído nas provas. E aí vamos para uma questão que trata do assunto. Veja, de acordo com o Código de Ética do Nutricionista, em seu artigo 6º, a atenção nutricional prestada pelo Nutri deve ir além do significado biológico da alimentação em considerar suas dimensões ambiental, cultural, econômica, política, social, além de quais as outras dimensões? Copiou e colou do que consta lá na resolução 6 dos princípios fundamentais. O que é? A, B, C, D ou E? E aí, responda para mim. Exatamente. Psicoafetiva e simbólica, tá? É verdade, psicoafetiva e simbólica, então tá aqui o gabarito letra A. Gente, só um minutinho, por favor. O bicho travou aqui até. Só um minutinho, tá? Vamos lá continuar, gente. Minha pilha tá acabando. E a de vocês, como é que tá aí, hein? Vocês pausem o vídeo, bebam uma água, levanta um pouco, vai ao banheiro, se estica, mas assista toda, tá? Toda a aula. Importante. Se cair uma questão, você vai acertar, isso que importa, tá bom? Vamos continuando aqui. Próxima questão, diz assim, a bioética está, não vou ler isso aqui não, em relação, já foi, gente, já fiz essa questão, oh, misericórdia, já fiz essa questão, vamos pular, 18, pulamos. Aqui das responsabilidades profissionais, é só mesmo para a gente ver que dentro das responsabilidades a gente tem muita coisa que é bacana que a gente faça, que é um direito nosso, e aí ele consta, tá bom? Do que é direito. E várias questões vêm cobrando aqui o que trata desses direitos. Então, depois também te convido a dar uma olhadinha com cuidado, tá bom? Mais uma questão. Em relação ao tal temática do Código de Ética, é considerada uma conduta ética do nutricionista. Então, o que é correto afirmar aí sobre a conduta ética? A, B, C, D ou E?
Olha lá, letra A, manter o sigilo e respeitar a confidencialidade de informações no exercício da profissão, salvo em caso de exigência legal. E aí, correto isso, gente? Primeiro, você tem que manter o sigilo da confidencialidade, o sigilo das informações do seu paciente ou coletividade. Sim, com certeza, com certeza. Tá bom? Então, o que a gente prescreveu, o nosso prontuário, tudo aí é sigilo. O paciente passou alguma informação para a gente, pessoal, é sigilo. Mas existe uma exceção para abrir aí esse sigilo? Com certeza. E é essa, em caso de exigência legal. Então, já encontramos o gabarito, a letra A, tá bom? O que as outras estão erradas? B, divulgar suas próprias fotos de antes e depois, após intervenções nutricionais, como um mecanismo de visibilidade. Pode, gente, postar foto de antes e depois? Sua? Não. De outro? Não. Terceiro? Não, ninguém. Não pode postar foto de antes e depois. Nem repostar. Indicar duas marcas distintas de suplementos alimentares ou alimentos para fins, evitando conflito de interesses. E aí? Ou mais, né? Ou mais, tá? D. Considerar as condições de saúde, culturais e sociais relativas ao alimento é uma postura opcional. Opcional, gente? Não. Não é uma conduta opcional, é obrigatória. E é exercer a atividade privativa do Nutri, sendo proibido encaminhar outros profissionais habilitados, os indivíduos sob sua responsabilidade. Hã? Não, quando você vê que não é aí da sua alçada, você vai encaminhar para outros profissionais habilitados, sim, tá? É encaminhar, não é proibido, não. Pelo contrário, deve-se encaminhar, tá bom? Então, deve-se encaminhar, sim. É a letra A, o gabarito, tá? A próxima, ela vem falando, ó, em relação às responsabilidades profissionais estabelecidas no código, analise as afirmativas. E aí depois ele vem o que é correto afirmar. Ele tem 3 afirmativas, 1, 2, 3, e o que é correto afirmar dentro dessas afirmativas. Veja, primeiro, é direito do nutricionista pleitear remuneração adequada às suas atividades com base no valor mínimo definido por legislação vigentes ou pela sua respectiva e competente entidade sindical. E aí, é um direito nosso pleitear a remuneração adequada? Sim, com certeza, legal que a gente faça. Tá vendo, ó, só cabe a palavra direito, cabe dever? Não, não cabe dever, porque obrigação, tem que fazer, pronto, acabou, não, não. Se você não fizer, você estará infringindo o código, você vai ser punido, é assim? Não é, tá? É direito, legal que a gente faça, tá vendo que é diferente? Beleza, então isso é certo, direito. 2. É vedado ao nutricionista permitir a utilização de seu nome e título profissional por estabelecimento ou instituição em que não exerça atividades próprias da profissão. É vedado, é verdade. Se você não exerce atividade nesse local, você pode permitir que utilize seu nome? Não. É errado, você não pode permitir. Terceira, é dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, ainda que estas tenham sido solicitadas por terceiros. E aí, gente, isso é verdade? Olha, mas o meu chefe mandou, o meu gerente, a minha diretora geral mandou, e aí por isso que eu fiz. Eu não tenho culpa. Senão eu ia ser demitida. É assim? Adianta? Não. Você é responsável pelas suas ações, ainda que solicitadas por terceiros. Você vai ser punido. Entendeu? Então é isso mesmo, de acordo com o que tem a terceira. Coloquei 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3 o gabarito. Letra A é o gabarito. Cuidado, pode ser questão aí. Dessa forma, na sua prova, você tem que ter muita certeza, tá? Depois, no contexto do exercício profissional, o nutricionista pautará a sua prática nas responsabilidades que seguem, exceto. E aí, o que que não condiz? A, B, C, D ou E? O que não condiz? Responda para mim, o que não condiz? E aí? Que não condiz com a prática. A, B, C, D ou E? Primeiro, é direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas, ou possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio, comunicando oficialmente sua decisão aos responsáveis pela instituição e ao Conselho Regional de Nutricionistas de sua jurisdição e respectiva representação sindical. Copiou e colou, esse é um direito nosso, é verdade.
A gente está procurando um exceto, que não condiz, é errado. B, é dever do Nutri manter indivíduo e coletividade sob sua responsabilidade profissional, ou o respectivo representante legal informados quanto aos objetivos, procedimentos, benefícios e riscos, quando houver de suas condutas profissionais. É dever nosso, isso mesmo, gente, é dever, isso é verdade. A gente está procurando a errada, né? A errada. C. É vedado ao nutricionista permitir a utilização do seu nome e título profissional por estabelecimento da instituição em que não exercer atividades. Nós já falamos sobre isso, é verdade, tá? É vedado mesmo. D. É vedado ao Nutri fazer uso do poder ou posição hierárquica de forma justa, respeitosa, evitando atitudes opressoras e conflitos nas relações. Não se fazendo valer da posição em benefício próprio ou de terceiros. E aí, gente, certo, errado, verdadeiro ou falso, hein? Essa aqui, nossa, essa aqui já me mandaram bastante ela, tentando entender por quê, que justamente este é o gabarito, tá? Então, isso é verdade. É verdade, não, pelo contrário, é algo que está errado, não é afirmar, tá? É a resposta, tá? É o gabarito, isso que eu quis dizer. Porque, assim, o nutricionista, ele vai poder, sim, é um direito dele, fazer o uso do seu poder, da sua posição hierárquica, sendo de forma justa, sendo de forma respeitosa, para evitar atitudes opressoras, conflitos de relações e fazer valer os benefícios próprios de terceiros. Então, isso, ela pode sim, tá? Isso não é vedado, tá dizendo que é proibido. Não, você vai utilizar, você é chefe, você é o coordenador, tá? Coordenadora. Então, você vai utilizar da sua posição hierárquica de forma justa e respeitosa para evitar essas atitudes opressoras, conflitos nas relações e tudo mais. Então, isso sim é um direito seu, tá bom? Então, isso é um direito, não é proibido. E aí tá falando que é proibido. É o contrário, não é proibido. Então, letra D é o exceto, é o que está errado, tá bom? É o que está errado. Gente, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Só fechar aqui e já volto. Um minuto. Voltei. Então, vamos finalizar, não é? Tudo certo por aqui, então vamos finalizando a última questão, tá? Novamente, FGV aí, sua prova anterior. Então, diz assim: você foi contratado para substituir o nutricionista responsável pelo setor de pediatria de um hospital municipal. Ao atender uma criança, você notou que a conduta nutricional poderia ser modificada, visando melhor recuperação do seu estado nutricional. Diante do caso supracitado, à luz do código, é correto afirmar que. Então, aqui ele vem, tipo, com uma situação, um problema, né, um estudo de caso, e aí, qual que é a conduta certa? A, B, C, D ou E? O que você pode fazer, o que é direito, o que cabe você fazer ou não, tá bom? E aí, que é? O que é correto afirmar, hein? Olha a primeira. A. Não cabe ao nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista, pois as decisões de terceiros devem ser respeitadas e honradas, uma vez que todo profissional devidamente graduado é capacitado para sua função e atuação, e, portanto, deve ter o respaldo técnico e científico em suas condutas. Nossa, lindo, fala linda, mas incorreta. Porque imagina a situação: você fez uma prescrição, e aí, para o paciente e tudo mais, e aí você foi para sua casa e no outro dia eu vou passar. Quando eu vou passar, aí eu já tenho que saíram novos exames desse paciente. Ele antes que estava com diabetes
glicemia descompensada, agora ele está melhor. Ele antes não estava comendo, hoje ele se sentiu melhor. Então, é por isso eu vou ter que manter a sua prescrição, sendo que ele teve evolução, teve um prognóstico, né, favorável. Não. Então, eu também, como seu colega, tenho habilidade, competência para alterar a conduta se for em benefício do paciente, tá bom? Então, não, cabe sim fazer essa alteração, tá bom? Então, está errado. Entendeu o motivo? Vamos a B. É direito do nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista, caso tal medida seja necessária para benefício de indivíduos, coletividades ou serviços, registrando as alterações justificativas de acordo com as normas da instituição e, sempre que possível, informar ao responsável pela conduta. E aí, gente, isso é um direito nosso? Sim, com certeza. Isso é o perfeito. É exatamente a resposta, tá? É um direito meu, dentro da minha conduta profissional, em benefício do paciente, do indivíduo, coletividade, fazer essa alteração, tá bom? E aí eu vou fazer de acordo com as normas do estabelecimento, da instituição, de acordo, não é, com respaldo técnico-científico, de acordo aí com todas as informações que eu tenho do paciente, com toda a evolução que eu tenho do paciente, tá? E, se possível, eu vou informar sobre essa alteração para o meu colega, tá bom? Então, esse já é o gabarito letra B, é o gabarito certíssimo, dispensa comentário, o resto está bem errado, tá bom? Gente, terminamos, olha, muito obrigada, tá bom? Novamente aí pela compreensão, espero ter ajudado vocês, e no mais, eu quero desejar uma excelente prova, tá bom? Faça tudo com muito cuidado, eu sei que quando fala FGV, dá tremedeira, não é assim? Até eu, nossa, toda vez faz jeito de FGV. Lembre-se que vai estar difícil para você, vai estar difícil para todo mundo, mas vão ter questões simples, pode ter certeza que vai ser ponto seu, ponto ganho, e aí você vai dar toda atenção a todas as questões, ler até o ponto final, confiar que você está fazendo a melhor prova da sua vida, porque foi o momento que você mais se dedicou. Se você passar, maravilha, vamos correr para o abraço, nos dê as boas notícias, nos chamem, é isso que a gente torce. Se você não passar, você terá vivido uma experiência incrível de aprendizado, você terá somado conhecimento e o seu momento está próximo, então não desista, tá bom? Nunca desista. Esse é o meu lema, não vou desistir. Aconteceram muitas coisas difíceis nesses últimos dias. Quem me acompanha sabe que a maior realização, milagre que Deus me deu nesses últimos tempos foi a vida do meu bebê, a vinda dele, e de repente eu recebi uma notícia de ficar internada e ficar 30 dias sem poder pegar no colo e sentindo dor, e enfim, doeu o meu coração, partiu. Mas eu não vou desistir, eu não vou me prostrar, não vou desanimar, eu poderia desmarcar essa aula, dizer, não vou fazer, tô de atestado, 30 dias, não vou fazer isso, porque eu sei que é importante para vocês, tá? Então, eu sei que muitas vezes o nosso testemunho tem providência, né, que Deus deixa a gente ser testado no ferro e fogo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, confie que a sua luta, tudo que você vem passando, nossa, eu não sei nem que hora você está assistindo esse vídeo, que você está cansado, está cansada, mas você saiba que não é em vão, que Deus está vendo tudo que você está fazendo, só levante a cabeça e creia que o melhor virá, tá bom? Ó, um beijo carinhoso, vou nem mostrar minha mão, tá linda, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.